Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu venho relatar pra vocês tudo o que aconteceu no meu parto. Se você quer saber, é só continuar assistindo o vídeo. Finalmente eu vim relatar pra vocês o meu parto, que foi cesárea, né? Como vocês sabem, eu tive o Pedro no dia 10 de abril. Então vou contar pra vocês tudo o que aconteceu nesse dia tão especial. Então vamos lá. Bom, eu estava com a cesárea já agendada, né? Como vocês sabem, a cesárea foi a minha opção de parto, foi o que eu escolhi, e já estava agendado com a minha obstetra para essa data. Eu completaria 39 semanas no dia 14 de abril. No dia 14 seria feriado da Sexta-feira da Paixão, então quando eu lembrei minha obstetra desse detalhe, eu achei que ela ia jogar para a próxima semana, né? Ela antecipou e então nós agendamos minha cesárea. Eu estaria com 38 semanas e 4 dias. E assim foi. Eu realmente fiz a cesárea no dia 10 de abril com 38 semanas e 4 dias. Vou começar contando do dia anterior. Dia 10 de abril foi numa segunda-feira e estava agendado para 7 horas da manhã, mas eles pediram para eu chegar lá na maternidade às 6 horas da manhã. Para quem é aqui de Berlândia, região, o parto foi lá no Hospital e Maternidade Santa Clara e esse foi o procedimento. Eu já tinha com antecedência, já tinha levado toda a documentação necessária, né, do convênio, enfim, toda a papelada, toda a parte burocrática já estava tudo resolvido e no dia 10 era realmente só eu ir com documento de identificação mesmo, que já estava tudo preparado para o meu parto. E de acordo com a orientação da minha obstetra, eu entrei em jejum às 7h30 da noite. Então eu jantei bem, comi bastante às 7h30 da noite e a partir daí eu não comi mais nada e água eu pude beber até meia-noite. Ok, fui dormir, gente, consegui dormir tranquila, por incrível que pareça, né, assim, tranquila na medida do possível. Eu tava um pouco ansiosa, assim, doida pra chegar logo, né, o dia seguinte, chegar a hora do meu parto, enfim, conhecer meu bebê, pegar ele no colo, mas eu consegui ficar tranquila na medida do possível. Eu achei que eu ia ficar super nervosa, que eu não ia conseguir dormir, pelo contrário. Eu fui deitar mais cedo, pra descansar mesmo, e eu consegui dormir até bem, e acordei por volta de 4h30 da manhã, e eu não consegui dormir mais, já fiquei... perdi o sono, né, a partir daí, levantei várias vezes pra fazer xixi, e depois de 4h30 eu perdi o sono. Aí por volta de 5 horas eu levantei mesmo, e fui tomar um banho, então tava bem escuro ainda era madrugada, eu levantei, o Renato ainda continuou dormindo. E aí eu tomei um banho bem relaxante, fui me arrumando aos poucos, fiz uma maquiagem básica, lógico. Coloquei a roupa que eu tinha separado pra ir pra maternidade, as malas, tudo já tava ali na sala, tudo prontinho. Então eu só fechei ali a minha bolsa mesmo, pessoal, com alguns itens que eu ainda usei, né, antes de ir pra maternidade. E aí logo o Renato acordou também e se arrumou. A gente fez uma oração aqui no quartinho dele, né, nós dois juntos, fizemos uma oração, entregando mesmo aquele parto, né, nas mãos do Senhor, que Ele é o médico dos médicos e ia conduzir tudo da melhor forma possível, né, e desde já entregando, né, a vida do nosso filho, consagrando a vida do nosso filho a Ele, que foi um presente que Ele nos deu, né. Então a gente fez nossa oração e fomos, gente, super tranquilos. O Renato tava super nervoso, durante toda a semana ele tava muito nervoso, ele ficou passando até mal, assim, gente, sentindo dor no estômago a semana inteira, sabe? Ele arrumou uma dor nas costas lá que não passava, era tudo de nervoso, gente. Ele ficou muito ansioso e eu me surpreendi comigo mesma, eu fiquei muito tranquila nos dias que antecederam aí ao parto. E eu fui pra maternidade muito, muito em paz. Fui super em paz mesmo, muito tranquila e nem parecia que eu ia passar por uma cirurgia de grande porte como é uma cesárea, né? Então nós fomos ainda, tava bem escuro, eu gravei algumas coisinhas pra vocês, vai em algum vídeo aí também, que eu não sei qual, ainda tô me organizando, mas a gente foi, tava bem escuro ainda, né? Nós saímos daqui antes das 6 da manhã, chegamos no hospital 6 horas em ponto, que era o horário que... tava marcado, né, pra gente estar lá, ainda não tinha nem amanhecido o dia. E a gente chegou super feliz com as nossas malinhas, com a malinha do Pedro, e já fomos direto lá pra recepção, só entreguei meu documento lá e fiquei aguardando, porque toda a papelada, né, burocrática já tava tudo ok. Então sentamos lá na recepção e ficamos aguardando.
Aí pouco depois meus pais chegaram, foram lá também para dar uma força pra gente, para dar aquele último abraço ainda com o Pedro aqui no barrigão, para desejar, passar boas energias pra gente, né? E então eles estavam lá para abençoar a gente nesse momento tão importante. Eles que participaram de tudo desde o início, né? Não poderiam deixar de dar esse apoio pra gente na hora mais feliz da nossa vida. E muito bom que a gente ficou mais tranquila ainda, a gente ficou conversando lá os 4. E aí rapidinho já chamaram a gente, né? Tem lá a recepção do hospital muito legal, logo cedinho, o pessoal que trabalha lá, né, na recepção já deu boas-vindas para todos ali, falou umas palavras muito bonitas. E aí chamaram a gente, chamou os 2, né? Chegou lá em cima, lá no centro cirúrgico, aí subiu todas as gestantes e os acompanhantes delas. Então era eu e mais 3. E a gente subiu, e aí chegou lá no centro cirúrgico. Já, assim, gente, não teve tempo nem da gente se despedir, porque eu nem sabia que eu não ia mais ver o Renato ali, né, no centro cirúrgico. Mas é muito rápido e eles não te contam, assim, tudo que vai acontecer. Então você vai, né, vai te levando lá e pronto, a gente não sabe exatamente o que vem pela frente. Então aí levaram a gente, já levaram os homens, ficaram separados e a gente, as gestantes, levou para um vestiário, né, separadinho, e já deu pra gente aquele jalecão, aquela roupona feia lá, que tem aquela abertura atrás, né, enorme, cabia 3 Adriana dentro da roupa. Então já me deram o kitzinho lá da touquinha, as sapatilhas, né, e a camisola. Aí pediu pra gente tirar toda a roupa, né, prender o cabelo, colocar a touquinha e vestir toda aquela roupa, e me deram uma sacola pra gente colocar as nossas roupas, nossos objetos pessoais, e aí eles entregavam pro nosso acompanhante, que no meu caso foi o Renato, que subiu comigo. Eles entregavam pra ele lá. Então até aí eu achava que eu ainda ia ver ele, então a gente nem se despediu assim, né, aquele momento antes do parto. Ele ficou lá de fora, eu entrei pro vestiário, me troquei. E aí a enfermeira já veio e pegou meus objetos pessoais, né, que estavam na sacola, e já me conduziu para uma outra salinha que era antes ali do centro cirúrgico. Então aí a gente passou por um banheiro e ela falou para eu fazer xixi. Então eu entrei nesse banheiro, fiz xixi, saí e ela já me conduziu para a sala de parto mesmo, que era lá no centro cirúrgico. E assim eu fui, gente, entrei lá e eu não vi mais o Renato. Eu só sei que eles entregaram, não sei em que momento, eles entregaram lá meus pertences pra ele. E eu já entrei pra essa sala de parto. Aí, gente, foi muito rápido. Entrei já pra sala de parto, aí já estavam lá alguns profissionais, né, que iam participar do parto. Que eu me lembre, estava... O anestesista já estava lá. E as auxiliares, enfermeiras, não lembro, tinha 2 mulheres lá e o anestesista. E aí já começaram toda a preparação comigo, né, colocaram o acesso aqui na mão, colocaram aqui. Eu achei bem doloridinho pra colocar, né, eles colocam aqui, porque aqui a gente vai amamentar, então não tem como colocar. E aqui eu achei bem mais dolorido aqui na mão, mas colocaram o acesso. E já me deixaram lá preparada com, se eu não me engano, nesse momento também já colocaram pra medir, colocaram aqui no dedo aquele aparelhinho pra medir os batimentos, o medidor de pressão também, aqui nesse braço. Então já fiquei lá na maca, né? E aí o anestesista começou a preparação, e isso assim, gente, tudo muito rápido. Mas até aí eu também tava muito tranquila ainda, apesar de não saber nada o que ia acontecer, isso é tudo novidade pra mim. Eu tava super tranquila. Então me colocaram ali, começaram a preparação e o anestesista começou o procedimento, né, para aplicar a anestesia. Ele me anestesiou com a RAC, né, que é aquela que dá aqui, né, na espinha aqui, na coluna. Ele pediu pra eu deitar de lado, assim, se eu não me engano eu deitei aqui pro lado esquerdo, né, fiquei em cima do braço esquerdo. E toda encolhidinha, assim, naquela posição fetal mesmo, bem encolhida. E aí, gente, ele picou acho que umas 3 vezes ou mais nessa posição, tentando achar o ponto certinho ali pra anestesiar. E não pegou, ele não conseguiu nessa posição. E assim, então já achei bem doloridinho. Se fosse só uma picadinha ali, gente, eu acho que seria suportável, um incômodozinho só, não chega a ser uma dor.
É um incômodozinho que se fosse uma vez só, tava ótimo, não ia sentir nada. É incômodo ficar naquela posição por causa do tamanho da barriga, né? Mas assim, seria super rápido e não tão dolorida, picadinha. O problema é que não pegou, tentaram mais uma vez e aí já foi ficando desconfortável. Aí não conseguiu, eles pediram pra eu sentar. Então eu sentei na maca, fiquei com as pernas penduradas assim, né? E fiquei naquela posição, com o queixo aqui grudado aqui no peito. E relaxei os ombros, né? Mas fiquei toda emborcada, assim, curvada. E a enfermeira na minha frente me ajudando a me apoiar. E o anestesista veio aqui atrás pra tentar aplicar nessa posição. E aí, gente, ele furou mais umas 4 vezes ou mais nessa posição também. Tava tendo muita dificuldade para pegar. E aí, a hora que eu ouvi ele falando, pegou. E ele falou, agora você vai começar a sentir seus pés pesados, você já tá sentindo alguma dormência, formigar? Eu falei assim, não, tá normal. Você tá conseguindo mexer? Eu mexia realmente, eu balançava o pé assim. Aí ele falou, não, mas pegou, tá? Ele já mandou me deitar, né? E aí elas me deitaram, colocaram minhas pernas, já desceu ali a cortininha. E aí nisso a minha obstetra já tava na sala, já tinha conversado comigo ali, dado um oi, o pediatra também tava lá, que também era um amor, uma gracinha o pediatra. Foi ele que acompanhou o da minha irmã, toda a mesma equipe que fez o da minha irmã, só o anestesista que era diferente. Mas uma gracinha, toda a equipe brincando o tempo todo comigo, conversando, me passando tranquilidade. E eu realmente fiquei super tranquila, apesar de ter sentido esse desconforto grande ali na hora de aplicar anestesia. E aí eles me deitaram, então, colocaram minhas pernas lá, retinha, deitei, né, fiquei com o braço pra cá, medindo pressão, monitorando os batimentos. Eu fiquei com os braços livres, né, só apoiei aqui, mas não tava livre, não me prenderam nem nada, igual eu já vi em alguns casos. E foram conversando comigo e ele perguntando se eu tava sentindo, tô sentindo ainda. E aí até certo momento eu ainda conseguia levantar a perna mesmo, mas aí, sim, coisas de segundos depois eu já não conseguia. Eu tinha a sensação de que eu estava mexendo, mas realmente não saía do lugar. Ainda sentia assim, de leve, eles me pegando na minha perna, mas rapidinho eu já não estava sentindo nada mais. E aí, gente, é muito, muito, muito rápido. Eu estranhei, eu achei um pouco mecânico demais, sabe? Ali eu deitada, passa um filme na sua cabeça, e tudo que você quer é pegar seu bebê, ouvir o chorinho dele, sentir o cheirinho dele. Então eu tava concentrada nisso, então não me preocupei com nada, não fiquei nervosa. Mas é muito rápido, muito, muito rápido. Eu sabia que era rápido, mas na hora ali, gente, você nem vê passar, me surpreendeu. Então, assim que pegou a anestesia, já foi coisa assim de minutos, gente, o Pedro nasceu. Então, a obstetra falou, tá tudo pronto, pode ir buscar o pai. Aí as meninas, eu ouvi as enfermeiras falando, não, ele já tá aqui na porta. E nisso, elas só abriram a porta mesmo, o Renato já entrou. E aí eles já mandaram, pai, senta que fica aqui do ladinho dela. Então ele ficou aqui assim, do meu lado direito, atrás da cortina. Eles haviam me informado que não podia filmar, só tirar fotos, então a gente levou a nossa câmera. E aí nesse momento o pediatra falou algumas coisas bem bonitas, profetizou muitas coisas boas na vida do Pedro, passou uma mensagem muito linda pra gente, que é muito importante nesse momento, nos deixou mais tranquilos ainda, né? Aí logo em seguida o Renato ligou a câmera, e filmando mesmo, e eles viram ele filmando, não falou nada, então ele continuou filmando. Eu só sentindo uns movimentos ali, mas eu não tava sentindo nada, dor, nada, só senti algum balanço, assim, sabia que estavam mexendo ali, mas não tava sentindo nada. Aí eu vi alguém falando, não lembro, acho que era o pediatra, falando pro anestesista que tava atrás, pra ele se preparar, porque o bebê tava bem alto, então eles fizeram aquela manobra, assim, o anestesista ficou aqui perto da minha cabeça, ele ficou o tempo todo comigo aqui, ele segurava na minha mão, brincava comigo, conversava, uma gracinha, era um senhorzinho já de idade. E ele ficou do meu lado ali o tempo todo, mas um amor, me tranquilizou, brincava comigo o tempo todo pra descontrair mesmo. E ele que fez essa manobra pra empurrar ali, porque realmente minha barriga tava muito alta ainda, o Pedro tava lá em cima. E eu fiquei até com medo de sentir dor, né, porque tiveram que empurrar. E realmente eu senti um pouquinho, assim, um desconforto, bem. Mas aí nesse momento ele falou, prepara aí porque a barriga tá alta. E foi questão de piscar os olhos, assim, eu ouvi uma das meninas, eu não sei quem, falando, pai, pode vir aqui, já vai nascer. E aí o Renato foi pra frente ali da cortininha, ele nem queria assistir, ele não queria ver o corte, essas coisas, ele não queria ver.
Ele queria só ficar ali atrás mesmo e ver o Pedro depois de eu ter tirado. Ele não queria ver a minha barriga lá aberta. E aí, mas na hora eles chamaram ele foi com a câmera, gente, ele nem foi assim tão rápido que ele acabou vendo e nem, sabe, foi super forte. E aí ele passou ali pra frente e ele tava com a câmera filmando e eles só falaram: pai, não olha lá não olha direto lá na barriga, olha aqui pelo visor da câmera. Porque tava aberta, até no vídeo mostra lá saindo bastante sangue, saindo bastante líquido. Eu vou colocar esse vídeo depois pra vocês, é lógico que eu vou editar essas partes, né? Mas pegou o mais importante, que foi o nascimento do Pedro mesmo, eu vou compartilhar isso assim que possível. Então aí o Renato já passou ali pra frente e foi filmando tudo, e aí, gente, foi muito rápido mesmo. Dá pra ver na imagem ele empurrando assim, e super rápido já tiraram. E aí eu escutei, e eu só sentindo aqueles movimentos, senti um certo desconforto ali na hora de empurrar, né? E aí eu escutei aquele chorinho. Aquele chorinho mais lindo, gente. Ai, não dá pra explicar, não dá. Eu ouvia muitos relatos e as meninas sempre falavam isso, e realmente, gente, é inexplicável. Não tem como descrever o que você sente ali naquele momento que você ouve o chorinho mesmo do seu filho. Sabe, parece que você sai assim do seu corpo, vai para um lugar, pro paraíso. Em questão de segundos, assim, você sai de você mesmo, é um sentimento inexplicável. E aí você volta e fica anestesiada com aquele sentimento de amor, parece que ali você renasce mesmo, você renasce para uma vida nova, né? E, gente, é muito lindo, é um sentimento muito lindo que, assim, parece que você vai explodir. É estranho, não dá pra explicar o sentimento que eu tive naquele momento que eu ouvi o chorinho do Pedro, mas ao mesmo tempo foi muito, muito rápido, não foi muito humano, sabe? Já tiraram ele ali, foi a minha opção de parto, mas eu ouvi tantos relatos, sabe? Vi vários vídeos que foram um pouco mais humanos, assim, do que o meu. Não tenho que reclamar, correu tudo bem, a equipe era maravilhosa, mas eu achei muito rápido. Não tive nenhum contato com ele assim de imediato, então tiraram ele, eu vi o chorinho, ela só me mostrou, gente, ela nem chegou perto de mim, ele todo peladinho lá, né? Ela só tirou ele assim e me mostrou de longe, ela falou assim: aqui o Pedro. Gente, não deu tempo nem de eu olhar direito, ela já virou as costas, entregou ele pro pediatra e continuou ali, né? Foi chorando muito, vocês vão ouvir no vídeo, ele foi gritando pra lá e o Renato foi junto, eles chamam o pai, o Renato foi acompanhando tudo. Então tiraram ele, eu só ouvi aquele choro dele assim, e eu ouvi elas falando 7h25. E aí anotaram num quadrinho lá o horário e saíram com o Pedro. Mas foi super rápido, eles já trouxeram ele de novo pra mim. E aí vocês vão ver no vídeo aí, o Renato foi filmando, e aí aí ele foi com um pediatra, mais um auxiliar, uma enfermeira, foram lá para uma salinha separada, aquecida, né, e colocou ele e foram fazer aqueles procedimentos, né, iniciais ali com o bebê, pesagem, mediu, enfim, fizeram esses procedimentos, até aí eu acho que o Renato filmou e depois já não filmou mais, aí só tem algumas fotos. E aí ali eles enrolaram ele num cobertorzinho, foi coisa de minutos mesmo, gente, super rápido. Aí eu só ouvi, antes deles trazer pra mim, foi alguém lá, não lembro se foi o pediatra, se foi algum auxiliar, e falou: mãe, tá tudo ótimo com o seu bebê. Ele nasceu com 46 centímetros, 2,775 kg. Me falaram só isso, falou que tava tudo bem, então eu dei aquela respirada de alívio ali, caiu uma lágrima de emoção mesmo, saber que tava tudo bem com ele. E assim, gente, a minha cesárea foi da alegria extrema, de um sentimento inexplicável ao susto. Então aí, logo depois disso, né, que foram lá e me falaram que tava tudo bem com o Pedro, eles trouxeram ele pra mim. E aí veio uma enfermeira com ele, todo enroladinho num cobertor, e trouxe ele pra mim. Então eu tava lá ainda num processo de cirurgia, né, eles estavam lá me costurando ainda, e o Renato veio acompanhando essa auxiliar e com o Pedro. E aí colocaram ele ali junto comigo, né, colocou ele de rostinho colado comigo, eu senti o cheirinho dele. Ai, é muito inexplicável, não dá pra explicar o que foi ver aquele rostinho, gente, desse tamanhozinho aqui. Ele muito petitinho, eu achei ele tão pequenininho, sabe? Meu afilhado tinha nascido poucos dias antes e ele nasceu maior, né, 1 quilo a mais que o Pedro, maior um pouco. Então a referência que eu tinha era ele, né, de recém-nascido, bem recente. E aí eu vi o Pedro tão petitinho, o rostinho assim muito, muito pequenininho. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem desse momento aí que eles levaram o Pedro e a gente ficou lá de rostinho colado, mas foi rápido também, não ficou muito tempo.
ele todo enroladinho, eu nem segurei ele, né, eu só encostei o rostinho assim. E aí eu percebi que ele tava bem roxinho, gente. Eu estranhei um pouco, mas depois fiquei tentando ficar calma. Falei assim, não, acho que é normal, eles nascem mais roxinho mesmo. Apesar de que eu estranhei, que eu achei ele muito roxo, os lábios bem branquinhos, assim, e a pele dele bem roxinha, mas aquela coisinha mais linda, sabe? Eu só consegui reparar na boquinha dele muito bonitinha. Ele tava bem sujinho ainda, assim, mas o narizinho muito bonitinho, todo fofinho, muito delicado, assim. E aí eu só dei um cheirinho nele e ela pegou a câmera, a nossa câmera, e tirou algumas fotos, né? Minha, do Renato e do bebê junto, também vou colocar aqui pra vocês verem. E aí foi super rápido, gente, eu tô demorando aqui pra relatar, mas isso tudo aconteceu super rápido. E aí tirou essas fotinhas e já levaram o Pedro. E aí ficou aquele silêncio, levaram ele, eu respirei fundo, fiquei tranquila ali, e eles conversando comigo, me descontraindo, e foi super rápido, não demorou. Tem gente que fala, né, que demora bastante ali nessa hora que tá ali te costurando, que parece uma vida, né. Eu achei rápido, você fica doida pra sair dali logo, pra pegar seu bebê, pra, sabe, sentir ele mesmo, porque até aí, né, eu só encostei o rosto, assim, no rostinho dele, então eu queria ter esse contato mais íntimo com ele, né. E eu tava doida pra chegar esse momento, mas apesar dessa ansiedade, passou super rápido, rapidinho, já tava liberada ali, minha obstetra já despediu de mim, falou que à noite passava lá pra me ver, e o pediatra também já tinha ido embora há muito tempo, ele foi, acho que um dos primeiros aí, então ele só, depois que levaram o Pedro lá pra mim, eu já não vi o pediatra mais, eles saíram com ele lá pro berçário, e aí nesse momento o Renato saiu também e eu fiquei lá só com a obstetra e os auxiliares, que eram duas. E aí minha obstetra terminou a parte dela ali e saiu também, despediu de mim, e eu fiquei só com as auxiliares. Aí elas tiraram a cortininha, foram fazer limpeza, me enrolaram ali naquele lençol, e aí me trocaram, me passaram por uma maca e já foram me levando pra uma sala de recuperação. E ali, gente, muito rápido, uma gracinha, todas as enfermeiras que me atenderam ali, um amor, muito gracinha mesmo. E isso foi super rápido, foi bem cedinho, né? E aí já avisaram lá pros nossos pais, né? Depois, mais tarde, um pouco, os pais do Renato chegaram lá também. Mas a gente não chegou a ver eles antes do parto. Quando a gente subiu, eles ainda não tinham chegado. E então a gente não viu eles, mas eles ficaram lá na recepção, lá junto com os meus pais. E aí, até aí todo mundo já tava sabendo que ele tinha nascido. E aí geralmente eles, assim que o bebê vai pro berçário, enquanto eles estão, eu tô lá na sala de recuperação, eles levam 4 pessoas, o pai e mais 4 pessoas lá no berçário, pra conhecer o bebê lá pelo vidro mesmo. E assim, é super rápido, só ver o bebê lá e já vão embora. Então estavam meus pais e os pais do Renato esperando pra subir pra conhecer ele. E aí, dali, né, da sala de parto, me passaram pro outro andar e já me levaram pra uma sala de recuperação. E aí eu fiquei lá, eu não tenho ideia de quanto tempo, assim, mas não foi tão demorado também, não foi muito rápido, mas também não foi muito demorado. Ficaram ali me monitorando por um tempo, a enfermeira conversou comigo, me perguntou algumas coisas e me monitorou por pouco tempo e já me passaram pro quarto, então foi super rápido. Foi bem rápido mesmo, me passaram para um quarto, meu convênio é enfermaria, então eu fiquei num quarto com mais 2 mamães. E assim que me levaram para esse quarto, aí eu perguntei, né, eu falei, e eles demoram para trazer o bebê? Não, já estão arrumando ele, daqui a pouco eles já trazem para você, mãe, é super rápido. É só um tempinho mesmo para você se recuperar e eles já trazem seu bebê, eles devem estar arrumando ele lá. E aí logo o Renato entrou, já levou minha mala, a mala do Pedro, deixou tudo lá, era bem espaçoso assim o quarto, a gente pegou um cantinho perto do banheiro, bem espaçoso. E aí ele ficou lá comigo, e aí a gente perguntou, né, do Pedro, elas falaram que a gente perguntou se os pais iam poder, né, subir lá pra ver ele, que hora que eles iam poder ver. Aí ela falou assim, não, eles vão poder vir aqui no quarto, eles vão trazer o bebê pra cá e eles vão liberar os seus acompanhantes pra vir aqui no quarto mesmo, já ver a Adriana e com o bebê, né, mas é uma visita rápida e eles já liberam, e eles têm que sair já e depois só no horário de visita mesmo pra eles virem, é só pra conhecer o bebê. E aí, gente, eles não levavam o Pedro, e aí o Renato foi lá na recepção, né, pra falar com os meus pais, com os pais dele, que eram pra eles se organizarem lá pra subir. Aí que eles foram lá pegar o crachá, avisaram pro Renato lá na recepção, não, pai, seu bebê não vai pro quarto agora, você não tá sabendo? Aí ele já assustou, né?
Aí ele, não, o que? Aconteceu alguma coisa? E eles falaram, não, ele nasceu um pouco cansadinho, com dificuldade para respirar, e ele tá lá com um capacetinho de oxigênio. E aí, assim, o Renato disse que ficou bem assustado, não tinha dimensão do que estava acontecendo. E aí que ele foi procurar saber, e eu lá no quarto sozinha, sem saber de nada. Aí o Renato foi procurar saber lá no berçário, e eles explicaram, mas assim, eles explicam bem por cima, não tinha muita informação para passar pra gente. Só falaram que ele nasceu meio cansadinho e precisou de colocar ele no oxigênio, nesse balãozinho lá, até ele estabilizar, né? E aí ele subiu lá e viu ele. E eu não vou colocar a foto aqui pra vocês de como que ele tava, porque eu não queria guardar essa lembrança. Foi um momento de aflição pra mim que eu queria esquecer, então eu excluí essas fotos dele. Mas na hora lá o Renato tirou a foto dele lá no berçário, né? Ele tava tipo numa incubadora, né? Pra ficar mais quentinho. Na verdade é um bercinho, né? Fechadinho assim. E ele tava com um capacete de oxigênio.